Quem não pôde estar domingo passado, por algum motivo de viagem, etc., ou saúde, as mensagens do domingo passado estão no aplicativo da igreja. Você pode acessar o aplicativo da igreja, Central Sevel. Você baixa o aplicativo, todas as pregações lá estão, no YouTube, Facebook, as mensagens do pastor Co e do pastor Kim, as mensagens poderosas. Pastor Kim pregou domingo passado à noite, passou um vídeo muito lindo do trabalho que a sua igreja começou com crianças, há 30 e poucos anos atrás, e hoje reúne-se dominicalmente nos cultos de domingo em torno de 20 mil pessoas para adorar ao Senhor. E uma das coisas lindas, quem viu o vídeo, só fazer um breve comentário, as crianças louvando ao Senhor e adorando, para mostrar para mim, para você, para nós, que o trabalho infantil, trabalho com jovens, adolescentes, não é só diversão e brincadeira, tem que ter espiritualidade. E quando o ministério investe na espiritualidade, geramos uma geração forte, abençoada, ungida pelo Senhor em nome de Jesus. Se você não assistiu, assista as mensagens, a palavra dele foi realmente impactante. A próxima geração. E realmente nós nos preocupamos com a próxima geração. Como vai ser a próxima geração? Se os nossos filhos aqui hoje assumissem a direção da igreja, a direção da cidade, a direção do estado, a direção do país, como seria daqui para frente? Pense nisso. Se os nossos filhos hoje assumissem a direção da igreja, da cidade, do estado, do país, como seria? Estamos vivendo no meio de uma geração perdida, pervertida, mas graças a Deus que os filhos dos verdadeiros cristãos, compromissados com Deus, farão a diferença em nome de Jesus. Me assusta todo domingo de manhã, fico assustado e abismado. Temos a feira aqui na frente da igreja. Eu chego perto das 7 horas da manhã aqui já no gabinete, antes das 7 já estou no gabinete, domingo de manhã. E ao chegar eu vejo ali vários jovens, todos bem arrumados socialmente, na feira lanchando, mas chegando às baladas. Pessoas se gabando, meninas de mini saia, se gabando de estarem bêbadas, terem bebido um tanto. Ouvi alguém hoje lá dizendo, se gabando que trabalha num cartório e marca para o povo chegar às 7h30 e chega às 8h40. Rindo dessas coisas. Que geração pervertida é essa, sem responsabilidade. Nós temos a obrigação de criar nossos filhos na disciplina e na palavra do Senhor em nome de Jesus. E se for necessário usar a vara, porque quem afasta a vara traz aborrecimento para si. Então vamos pensar nisso na próxima geração, na nossa geração, e vamos abençoar nossos filhos, levando sempre à casa do Senhor. Temos, louvado seja Deus, trabalho com as crianças, jovens, adolescentes, casais, todas as faixas etárias, trabalhando a espiritualidade na vida desses. Então bendito seja Deus pela sua ajuda, pela sua colaboração, somando, educando o seu filho nos princípios de Deus. Que Deus continue te abençoando mais e mais, nos abençoando, amém? E assim faremos a diferença. Os cristãos é a solução deste mundo, pessoas tementes a Deus. Jeremias capítulo 1, dito isso, capítulo 1, a partir do verso 1. Neemias, falei Jeremias, questão de idade. Neemias 1 em diante. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede-me que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. No mês Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão o sepulcro de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além de Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além de Eufrates, lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, Oronita, Tobias, o servo amonita, e muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Verso 20. Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, pela graça e misericórdia Tua, usa-nos nesta manhã, fala ao nosso coração, queremos assimilar e aprender da Tua santa palavra. Oramos de coração agradecido, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos neste ano 2022, tema que nós demos para o ano da reaproximação ou o ano da aproximação. Aproximação para quem está chegando pela primeira vez à presença de Deus. Reaproximação, aquele por algum momento, alguma coisa sucedeu, distanciou de Deus, desviou dos caminhos, está reaproximando. Reaproximando de Deus, reaproximando das pessoas, reaproximando da obra de evangelização. Foi o tema da mensagem pregada na virada do ano, aqui no culto da virada, que foi uma grande bênção. E hoje, nesta
manhã especial, lendo este texto, eu quero ministrar ao seu coração o seguinte tema: Deus usa pessoas e por isso quer usar você. Deus usa pessoas e por isso quer usar você. Lembre-se disto. Ao olharmos para a palavra de Deus, veremos que Deus, da sua soberania maravilhosa e graciosa, Ele poderia ter feito muitas coisas que talvez sairiam até melhores do que a gente pode fazer, mesmo sendo instrumentos dele. Deus poderia ter, por exemplo, enviado os anjos para pregar. E eles pregariam melhor do que eu, do que você, do que todos nós, com certeza. Mas Deus não enviou os seus anjos para conduzir a nação. Os anjos, diz a Bíblia, são instrumentos de Deus, são servos de Deus, que trabalham a favor de Deus, a favor de todos aqueles que hão de herdar, receber a salvação. Os anjos são ministros de Deus, que fazem a vontade de Deus. Quando Deus dá uma ordem para um anjo, ele não questiona, ele prontamente obedece. Ele não fala, mas Senhor, por que disso, por que daquilo? Não estou afim, não quero, estou cansado, estou esgotado, estou isso. Não, o anjo não questiona, ele obedece imediato à voz do Senhor. Os únicos anjos que questionaram e duvidaram e foram contra foram Lúcifer, quando houve a queda, e ele e os anjos que com ele estavam foram expulsos do céu e vieram à terra, caíram do céu. Então você nunca diga, fulano de tal, a bênção caiu do céu, quem caiu do céu foi o diabo, foi Lúcifer. Se diz que fulano de tal caiu do céu, está dizendo que ele é o diabo, porque ele é Lúcifer. Quem caiu do céu foi Lúcifer. E os seus anjos foram expulsos do céu. Mas, a partir deste momento, não há mais rebelião no céu. Não há mais rebelião. Aí Deus cria os céus, a terra, o mundo, etc., tudo que neles há. E os anjos agora, que não desobedeceram, que não participaram da rebelião, são fiéis ao Senhor. Mas Deus não mandou os anjos. Deus, ao ver a queda, o problema da humanidade, que todos haviam pecado, e o pecado nos afasta de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Deus então, Ele envia o que Ele tinha de mais precioso, Ele envia o seu próprio Filho, Ele enviou o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio a este mundo para morrer por ti e por mim na cruz do Calvário. E Jesus exerceu o ministério aqui de um prazo curto, apenas de 3 anos de ministério, mas 3 anos abençoadíssimos, 3 anos super abençoados, aonde Ele chama discípulos, apóstolos, para servir, para caminhar com Ele, para aprender com Ele. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e Ele cumpriu a sua missão. Mas chegou após 3 anos, Jesus voltou ao céu. Ele novamente retorna ao céu, à presença de Deus. E Ele agora, Ele quer contar com quem? Com você, para que você continue a obra de Deus. Eu poderia dizer ali nós, eu poderia escrever ali a igreja, mas eu quero dizer você, porque é algo muito particular, pessoal, é você, é o Senhor, é a senhora, somos cada um de nós, individualmente. Ele poderia mandar os anjos, não mandou, Ele mandou Jesus Cristo. E após mandar Jesus Cristo, Ele vai assunto aos céus, volta aos céus. Agora Ele chama a igreja e diz, eis que estarei convosco todos os dias, mas ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. E a pergunta que podemos levantar nesta manhã é esta: quem Deus quer usar? Quem Deus quer usar? Ou quem Deus vai usar? Ou quem Deus pode usar? E nós vamos olhar nesse texto de Neemias e vamos perceber em Neemias quem Deus quer usar, quem Deus pode usar e quem Deus usará de forma tremenda, maravilhosa e gigantesca. Deus usa pessoas
que se importam com outras pessoas. Deus usa pessoas que se importam com outras pessoas. Olharmos para Neemias, nós vamos ver dele a preocupação com pessoas. Ele não estava preocupado consigo mesmo. A Bíblia vai dizer para nós, está com a sua Bíblia aberta, diz a Bíblia aí, que no verso 2, que ele veio perguntar, no verso 1, ele estava na cidadela de Suzã, verso 1, para adiantar para você, no versículo 11, diz que ele morava no palácio, que ele era copeiro do rei, então morando na cidadela de Suzã, morando num palácio, sendo copeiro do rei, mas no versículo 1 ainda, após narrar a apresentação, ele diz no verso 2 agora, vê Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Quando chega ali Hanani e alguns de Judá, Neemias olha para eles e diz assim, eu quero saber como estão aqueles que escaparam do exílio, como estão aqueles que não foram levados para o exílio, como estão, ou como está agora a cidade de Jerusalém. Verso 3, ele recebe o relatório, ele recebe aqui o diagnóstico, revela-se a ele a situação de Jerusalém. Os restantes, que não foram levados, estão em grande miséria, diz o verso 3, e desprezo. Os muros estão derribados, as portas estão queimadas. Sabe, Neemias, aquele grupo que não foi levado para o exílio, aquele grupo que escapou do cativeiro, esse grupo que eu estou lhe referindo, se encontra numa situação de miserabilidade, desprezo, miséria, pobreza extrema. A cidade de Deus, Jerusalém, ela está totalmente arruinada, ela está totalmente destruída. Os muros foram queimados, derrubados, as portas foram queimadas, não há nada de bom lá, há destruição profunda. E veja a preocupação de Neemias, não só em questionar e perguntar acerca das pessoas, mas ao saber da notícia, diz o verso 4, o que ele faz? Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Ele começa agora a chorar, ele começa agora a lamentar, ele começa agora a ponderar por alguns dias a situação de Jerusalém. Ou seja, Neemias está preocupado com pessoas. Deus usa pessoas que se preocupam com outras pessoas. Neemias estava num lugar, para ele, vantajoso. Neemias estava para ele num lugar tranquilo, copeiro do rei. Antes do rei beber uma bebida, ele que bebia. Antes do rei comer algo, ele comia. Porque se tivesse algum veneno, alguma coisa que fosse prejudicar o rei, ele comia antes, e o rei não seria prejudicado. Mas do bom e do melhor, ele se alimentava e bebia. Mas ele está preocupado com pessoas. Ao olharmos para a Bíblia, ao olharmos para a palavra do Senhor, nós percebemos isso em primeiro lugar. Deus usa pessoas que se importam com outras pessoas. Será que temos esta preocupação com outras pessoas? 2 Coríntios 11, 28, Paulo traz esta palavra para nós. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. O maior apóstolo que a história conheceu, apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, que a maior preocupação que ele tinha era com todas as igrejas. Paulo estava preso, Paulo se encontrava encarcerado, mas no presídio
ele escreve cartas às igrejas, cartas motivando os crentes, motivando os cristãos a continuarem na presença de Deus, a continuarem servindo ao Senhor, a não apostatar da fé, a não abandonar a fé, a não deixar a sua fé esmorecer. E Paulo preso, surrado, apanhava, açoites, quarentenas, tantos problemas ele enfrentou de perseguição, mas ele diz, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim, de vez em quando, uma vez por semana, uma vez por mês, eu lembro disto, numa vez por ano, na Páscoa, no Natal, na virada de ano, no aniversário, eu lembro disso? Não, ele diz, pesa sobre mim diariamente. O que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. Porque Paulo foi tanto usado por Deus? Porque Paulo fora um instrumento valoroso nas mãos de Deus? Porque Paulo se preocupava com a igreja? Porque Paulo se preocupava com pessoas? Deus usa aquelas que estão preocupados com pessoas, com gente, com vidas. João 13:1 fala de Jesus, próprio Cristo, fala da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja que Jesus também a preocupação com as pessoas, ele amou até o fim. Ele não amou até certo ponto, ele não amou até certo momento, ele amou as pessoas até o fim, porque Jesus também se preocupava com pessoas. Como foi pregado aqui domingo passado de manhã, Jesus cansado, os discípulos cansados, as multidões vinham e Jesus conversava com as pessoas, porque ele estava preocupado com as pessoas. A Bíblia diz em Esther 4:14, a história de Esther, que ela foi levada à condição de rainha, e há no verso 14 essa expressão bíblica, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha. Esther então, rainha, mas havia um decreto de morte, uma conspiração para matar os judeus, e Esther se preocupa com isto. Esther valoriza o seu povo, e ela fala, eu vou defender o meu povo, a partir do verso, capítulo 4, a partir do verso 1 até o final do versículo. Esther fala, eu vou interceder pelo povo, junto ao rei, se eu morrer, morri, mas eu não vou deixar o povo nas mãos, nós vamos interceder, vamos lutar pelo povo. Ou seja, nós vemos também Esther caminhando e lutando, se preocupando com o povo da sua época, não se gabando, não se vangloriando, não se exaltando, porque era rainha, mas tinha pessoas precisando, e ela se preocupa com pessoas. A Bíblia fala do bom samaritano, você conhece essa parábola de Jesus? Quando Jesus pregou sobre o amor ao próximo, aí perguntaram para ele, Senhor, mas quem é o meu próximo? E ele conta então a parábola do bom samaritano, que um homem ia a caminho de Damasco, e de repente ele fora espancado, ele fora roubado, ele fora judiado, ele fora jogado ao chão, assaltado, roubado, espancado, ferido no chão. E neste momento passava o quê? Um sacerdote. O sacerdote indo para o templo, preocupado com o templo, preocupado com as coisas do templo, e ele vê o samaritano caído ao chão, ele passa de largo, dá uma olhadinha e vai embora. Depois vinha quem? Os levitas, os que serviam no templo, os adoradores do templo. Eles olham aquele homem caído, passa de largo e vai embora, correndo atrás dos seus afazeres, correndo atrás das suas obrigações, dos seus deveres. Mas vem um samaritano, e esse samaritano, que não era levita, que não era sacerdote, vê o homem caído, ele desce do seu animal, ele passa óleo para aliviar a dor, um remédio da época. Ele pega o homem caído, coloca em cima do seu próprio animal, ele leva até ao hotel da época,
ele dá 2 denários no dia seguinte para o dono do hotel, diz para ele: eu vou continuar a viagem, quando eu voltar, se ele gastar algo a mais, eu vou pagar. Ou seja, o samaritano que se preocupava com pessoas. O sacerdote não tinha preocupação com pessoas, tinha preocupação com o cargo. O levita não tinha preocupação com pessoas, tinha preocupação com o cargo, tinha preocupação com o estrelismo, e não preocupava-se com pessoas. Deus usa pessoas que se preocupam com pessoas. Neemias está preocupado. Como está o povo de Jerusalém? Como está o povo de Deus? Como está a situação da minha cidade? Como está a situação do meu povo? Eu estou preocupado. E a preocupação era tamanha que ele chora, que ele verte lágrimas, que ele fica ponderando. Diz a Bíblia aqui que ele pondera sobre isto, lamentando sobre o ocorrido. Por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e lamentei por alguns dias, diz o verso 4. Ele lamenta por alguns dias, quantos dias não sei, mas ele lamenta. O lamento aqui é o choro, não é o resmungar, não é o reclamar, não é o choramingar, mas é o chorar diante de Deus pela situação do povo. Jeremias também, não só Neemias, mas Jeremias, foi um grande profeta, e é chamado também do profeta chorão. Quantas vezes ele chora diante da situação do povo? O próprio Jesus chorou diante de Jerusalém, diante da morte de Lázaro, porque se preocupava com pessoas. Se você quer ser usado por Deus, se você quer fazer a diferença, primeira coisa, você precisa começar a se preocupar com pessoas, preocupar com outros. Deus usa pessoas que se preocupam com pessoas, mas Deus usa também, em segundo lugar, Deus usa pessoas que oram por pessoas. Deus usa pessoas que oram por pessoas. Olha o texto sagrado, verso 4. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele começa a jejuar, ele começa a orar. No verso 5 há a sua oração. No verso 6 há uma palavra que nos chama a atenção, quando ele fala para Deus: para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faça até confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele diz lá no versículo 11: ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos se agrada em temer o teu nome. Concede que eu seja bem sucedido. Lá no versículo 4, orei ao Deus dos céus. Ou seja, nós temos aqui um homem que não só chorou, não só lamentou, não só questionou uma situação, não só se preocupou com pessoas, mas que também orou por pessoas. Deus usa pessoas que oram por pessoas. Quando você ora, Deus te dá unção. Quando você não ora, Deus não te dá unção para falar com as pessoas. Se você ora, Deus te dá unção. Você não precisa orar para pregar bem. Você não precisa orar para falar bonito. Você não precisa orar para ter uma boa oratória. Você não precisa orar para ter eloquência. Mas você precisa orar para ter unção. Você precisa orar para ter consagração. Você pode falar bem em qualquer lugar, ministrar, palestrar muito bem, encantar as pessoas, mas não terá unção, porque a unção é fruto da oração. É só a oração que gera unção e penetra não só nos ouvidos, mas no coração, aquilo que você ministra. E Neemias agora está orando ao Senhor. Neemias agora está clamando ao Senhor. Neemias está agora não só orando, mas jejuando, se consagrando. Senhor, eu estou orando por este povo. Algumas coisas rápidas aqui sobre oração, o que foi dito por grandes personagens da história sobre oração, só para te motivar a oração. Por exemplo, fora dito aí, Bill disse:
quando nós temos o hábito de orar, nós ficamos constantemente sintonizados na presença de Deus e abertos a receber as suas bênçãos. Rapidamente, o outro disse: Deus nunca está muito ocupado para ouvir, não esteja tão ocupado para falar com Ele. Deus não está preocupado ou ocupado para te ouvir, então você não se ocupe tanto que não possa falar com Deus. Nós vamos falar com Deus. Alguém chegou a dizer que a oração é como a Cinderela. A Cinderela, quando não está bem vestida, mas está maltrapilha de uma serva trabalhando, que não encanta ninguém. Uma oração para muitos virou uma Cinderela que não encanta mais ninguém. Mas precisamos resgatar o encanto da oração. A busca pela oração não é a postura do corpo, mas a atitude do coração que conta quando oramos. Billy Graham disse isso, falando sobre a oração: grandes homens, dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam íntimos. Palavras, frases de oração. A oração nos lembra que não estamos no controle, mas que podemos estar perto daquele que está no controle, que é Deus. Neemias não estava no controle da situação, mas Neemias sabia que Deus tem o controle. Ele orava: se não podemos mover a terra com nossas palavras, podemos mover o céu com a nossa oração. Então veja, irmãos, o poder da oração. Em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Não haverá. Charles W. Spurgeon disse isto, vou repetir: em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Qual é o lugar melhor para estar? Na reunião de oração, no momento do clamor. Nós temos aqui toda segunda-feira, 7h30 da noite, nós oramos, dobramos os joelhos diante do Senhor. Mas enquanto a igreja não despertar para a oração, não haverá avivamento, não haverá um mover de Deus. As grandes reuniões, os grandes avivamentos ocorreram, não foram em momento de pregação, mas em momento de um pequeno grupo orando e clamando ao Senhor. 10 minutos de oração, 10 minutos orando são melhores do que um ano murmurando. Ore a Deus, não murmure. Ore muito em secreto, converse menos com os homens, fale mais com Deus. Estevão disse esta palavra para nós. Na Bíblia, vemos quem orou na Bíblia: Paulo orou, tem lá em Filipenses 1:3 e 4, Paulo fala: em todas as minhas orações. A Bíblia diz que ele ora também, Atos 16:13, haver um lugar de oração, ele busca um lugar de oração. A Bíblia fala da igreja primitiva que perseveravam na oração. A Bíblia fala de próprio Senhor Jesus Cristo. Daniel, antes de Jesus, Daniel, lá diz a Bíblia que 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava a Deus. Daniel, um homem de oração, 3 vezes por dia ele se colocava de joelhos e orava a Deus. Nós temos lá na Bíblia o próprio Jesus Cristo, quando a Bíblia diz em Lucas 3:21, estando ele a orar. Então veja aí, só para motivar, Jesus orava, Paulo orava, a igreja primitiva orava, os grandes homens de Deus falavam de oração. Jesus orou em vários momentos da sua vida, vários momentos do seu ministério. Ele estava clamando a Deus. Diz aqui, por exemplo, em Lucas 5:15-16, porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus orava. Você se importa com pessoas? Você ora por pessoas? Você clama a Deus por pessoas? Lá em Lucas 22:32, quando Jesus sabia que Pedro haveria de negá-lo, ele diz: Pedro, eu já orei por você, eu sei que você vai me negar, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Já orei por você, Pedro, para que você não venha desfalecer. Então Jesus era um homem que orava. Vários momentos ele orou por nós.
Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. João 17, 20. Deus usa quem se preocupa com pessoas. Deus usa quem ora por pessoas. O que é oração? Rapidamente, já disse aqui numa pregação, oração não é estagnação, não é uma porta para petição, não é desencargo de consciência, oração não é um castigo. Filho, está de castigo, vai orar. Oração não é castigo, oração é privilégio. O que oração é, qual o seu propósito? Manter comunhão com Deus, fortalecimento espiritual, alimentar a alma, afirmar quem é Deus e quem eu sou. Esse é o propósito da oração. Agora veja, irmãos, o que disse aqui este homem. Leonardo disse: um homem pecador para de orar, um homem de oração para de pecar. Um homem, diz lá, um homem pecador, ele para de orar. Um homem de oração para de pecar. Neemias está orando ao Senhor. E quando ele faz a oração, o que ele inclui na sua oração? Nós temos pecado contra ti. Verso 6, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, os estatutos, juízos. Lembra da tua palavra, Senhor? Ou seja, ele está confessando o seu pecado. Quer saber se você peca, você abandonou a oração, você está pecando? Quer saber o quanto você vai deixar de pecar quando passar a orar mais? Aquele que Deus usa não é somente aquele que preocupa com pessoas, mas é aquele que ora por pessoas. Na sua lista de oração, se você a tem, por quem você ora? Por quem você intercede? Se você vai orar e passa lá 1 hora orando, 10 minutos orando, 5 minutos orando, 10 horas orando, e naquelas 10 horas que você passou orando durante a sua vida, não vou dizer do dia, que muitos não conseguem, mas durante a vida toda, toda hora foi voltada para você mesmo, para a sua casa, para a sua família, para os seus, e não para a obra do Senhor, para outras pessoas, carentes do Evangelho, que precisam do Evangelho, precisa da transformação de Deus, precisa do trabalho sincero, honesto, correto, de impactar vidas. Nós precisamos orar. A igreja tem oração, mas muitos não valorizam a oração, porque vive na estagnação. Mas quem ora, Deus valoriza. Um homem, repito a frase, Leonardo, um homem pecador para de orar, um homem de oração para de pecar. Pastor, tem dificuldade, estou pecando, o que eu faço para parar de pecar? Comece a orar. Quanto mais intimidade com Deus você tiver, você para de pecar. Pastor, eu gosto de falar mal das pessoas, falo mal de todo mundo, arrumo confusão com todo mundo, o que eu tenho que fazer? Comece a orar pelas pessoas. Aquele por quem você ora, você não falará mal dele, porque você o tem levado à presença de Deus, e Deus vai conduzir isso na sua vida, em nome de Jesus. E Neemias está orando, ele está jejuando. Senhor, eu estou aqui clamando ao Senhor. Um homem que Deus usa, não é só um homem que ora por pessoas, que se preocupa com pessoas, mas em terceiro lugar, um homem que Deus usa pessoas dispostas a servir outras pessoas. Deus usa pessoas dispostas a servir outras pessoas. Neemias, ele diz assim, verso 11, Senhor, estejam pois atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agrade temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-me mercê perante o rei. Este homem é o rei, neste tempo era copeiro do rei. Verso 5, ele fala para o rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Me mande lá, porque eu quero reedificar essa cidade. Um homem é quem Deus usa, não só se preocupa, não só ora, mas se prontifica. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, eu estou disposto a ser usado pelo Senhor. Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus teve que servir, Ele veio dar a sua vida, Ele não veio para ser servido, Ele veio dar a sua vida em resgate por muitos.
As pessoas hoje gostam de ser servidas, elas não gostam de servir, elas não tiram nem o prato da mesa, elas não jogam nem o lixo no lixo, deixa tudo jogado, uma bagunça. Muitas vezes aqui fazemos acampamento, o acampamento vira uma bagunça, uma sujeira, tudo jogado, refrigerante em latas jogado no chão. Em casa das pessoas deve ser também uma imundícia, que as pessoas não cuidam das coisas, visita alguém, não ajuda a limpar a mesa, não ajuda a limpar as coisas, deixa tudo jogado. Querem ser servidos por todos, mas não quer servir ninguém. Jesus veio para ser servido, não, Ele veio para servir. Nós precisamos aprender a servir as pessoas, nós precisamos aprender a abençoar as pessoas, a ser bênção na vida das pessoas. Eu lembro um dia aqui, marcou a minha vida, fugiu o nome dela agora, deu um branco aqui, a namorada do Bruno, que é o músico aqui, me ajuda o nome dela? A Elisa, né? A Elisa, eu estava chegando aqui, parei a caminhonete ali na frente da igreja, descarregando ali quase 1000 Bíblias, e íamos etiquetar todas elas. Ela estava num ensaio aqui na igreja, estava saindo já do ensaio, e indo embora. Opa, viu que eu cheguei, me ajudou, ficou o tempo inteiro aqui, chamou mais gente para etiquetar quase 1000 Bíblias, deixar tudo pronto aqui para o culto especial. Me chamou a atenção, servir, você precisa servir, e Neemias se prontifica em servir. Eu quero servir, eu quero abençoar. Ele fala: rei, deixa eu ir em Jerusalém reedificar aquela cidade. A cidade está destruída, os muros estão derribados, a porta está queimada, mas ele fala: eu quero ir lá reedificar. Mas olha a ordem que ele coloca das necessidades. Ele pede guardas, ele pede madeira. Veja o verso 8 comigo, capítulo 2. Como também carta para Asaf, para Asaf, guarda das matas do rei. Veja aí, 2:8. Para que me dê madeira, veja a ordem, vigas, das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, e para a casa que eu vou me alojar. Primeiro é o templo, depois a cidade, depois é a casa onde eu vou estar. Eu estou em terceiro lugar, a cidade está em segundo, o templo está em primeiro, que só valoriza as coisas de Deus. Eu vou somar na cidade, Deus vai abençoar, que a minha casa também será edificada. A ordem é o templo, a cidade e a sua própria casa. Não era a sua própria casa, depois a cidade, sobrar tempo, o templo. Primeiro é o templo, que é o lugar de adoração, de louvor, de glorificação a Deus, onde o povo de Deus se reúne, é edificado, e sai e edifica a casa, edifica a cidade, porque ouviu da palavra de Deus. E Neemias agora está disposto a servir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Veja, irmãos, Deus poderoso, mas para ser usado por Deus, para a disposição, tem que haver renúncia. Neemias teve que renunciar, tem que haver renúncia. Ele teve que renunciar à sua posição no palácio. Ele teve que se ausentar do palácio. Imagina o palácio naquela época, certamente era um lugar gostoso de morar. Se fosse nos dias de hoje, tinha ar-condicionado. Ele tinha que andar embaixo do sol escaldante. Ele tinha que passar necessidades. Quando ele chega em Jerusalém, vai dizer o capítulo 3, que o capítulo 2 e 3, que nem o seu cavalo consegue andar, tamanho eram os entulhos, mas ele renuncia às regalias para ser bênção. Teve que haver disposição, determinação, um homem determinado e ousadia. 4 coisas na vida de Neemias: renúncia, disposição, determinação, ousadia. Eu estou disposto, eu estou determinado e eu sou ousado. E Deus começa a usar este homem. Quando ele vai para o rei, triste pela cidade, o rei fala: o que você está triste? E ele, quando ele fala a Bíblia que ele temeu, porque ele podia imaginar assim, o rei pode imaginar que há algum veneno na bebida, e eu estou triste porque alguém está me forçando a servir o rei alguma coisa com veneno, eu posso morrer. Então ele fala: ó rei, viva para sempre. Eu estou triste, rei, não é saúde, não é outro problema,
é porque a cidade dos meus pais estão derribadas. Por isso eu estou triste. O rei fala, mas o que eu posso fazer por você, Neemias? E ele ora a Deus, a oração mais rápida da Bíblia e mais curta da Bíblia. Orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Orou, imediato, a oração mais curta da Bíblia. Mais rápida da Bíblia. E o rei então fala, vai lá. Na ousadia ele fala, rei, se é do teu agrado, o senhor podia me mandar uns guardas comigo? Uma carta para que eu possa passar pelas cidades, pelas estradas, ninguém vem me importunar. Ninguém me impeça, os inimigos não impeçam. Carta do rei, autorização. Fala, a carta está concedida. O senhor poderia mandar também cartas para Asaf, que cuida das matas, para que ele me dê madeira, ele corte a madeira, ele prepara a madeira, ele me dê madeira. Manda a carta lá para Madepau, para me dar madeira, para arrumar isso, rei. E o rei dá a carta. E a Madepaula da época recebe a carta do rei. E o rei recebe. E Neemias agora tem madeira para o templo, para a cidade, para a sua própria casa. Os inimigos foi resolvido. As necessidades foram resolvidas. Mas internamente surge Sambalá, Gesem e Tobias para importunar a vida de Neemias. Como sempre acontece. Mas Neemias está ousado, determinado, disposto. Renuncia. É assim que Deus vai te usar, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Quarto lugar, Deus usa pessoas que nele confiam e trabalham. Deus usa pessoas que nele confiam em Deus, mas que trabalham. O próprio livro de Neemias, capítulo 4, verso 8, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Nós oramos, nós colocamos os guardas, porque você aprende algo especial, oração, ora com ação, oração, não é só orar, mas é agir. Por isso a palavra é oração. Eu estou orando, eu estou agindo, eu estou fazendo. Quero passar no vestibular, mas estou estudando. Quero ir bem na vida, estou me esforçando. Quero uma promoção, estou fazendo por merecer. Estou trabalhando, arregaçando as mangas. Viu aqui do pastor domingo passado, pastor Kim, que dizia, de tão pobre que era, que ele catava os livros do lixo que as pessoas jogavam, para ler os livros que foram jogados no lixo, para poder estudar. E hoje é um pastor respeitadíssimo no mundo inteiro, presidente de todas as igrejas presbiterianas da Coreia, onde está a maior igreja presbiteriana do mundo, mas que catava livro do lixo para ler, para estudar. Ousadia, oração. Não adianta orar se você não age. Tem que agir, mas tem que orar. Tem que orar, mas tem que agir. Deus usa pessoas que nele confiam, mas que agem. Neemias fala, Senhor, o Senhor poderia ter piedade deste povo. O Senhor poderia resgatar este povo. O Senhor poderia restaurar Jerusalém. Ele está orando e clamando e jejuando. Aí vem no coração dele. Por que você está pedindo, se você não se dispõe? Você tem que ser o primeiro a se dispor. E ele se dispôs. Dá-me mercê, que eu seja bem sucedido. A pessoa está orando, Senhor, abençoa os meus vizinhos, converta-os. Queria que meu bairro fosse convertido. Queria que os meus vizinhos conhecessem o evangelho que eu conheço, o Deus a quem eu sirvo. Mas a pessoa nem fala com o vizinho, nem sabe nem quem mora na frente da sua casa, quem mora em prédio, quem mora em casa, não sabe o nome dos vizinhos, não conhece ninguém, quer que Deus converta. Deus não vai mandar um anjo, Deus não vai enviar Jesus de novo. Deus já te enviou e você está lá para isso, em nome de Jesus. Aí eu quero que meu filho seja mais consagrado, eu quero que minha casa seja mais isso, mais aquilo. Você se dispõe primeiro, você está lá para isso. Eu quero que no meu trabalho todos conheçam o evangelho. Você ora, pastor, vamos orar junto aqui com uma igreja, segunda-feira, um clamor a Deus, para que os funcionários, os patrões, todos conheçam a Jesus. Deus fala, mas você está lá. Seja sal, seja luz onde você está. Você tem que dispor,
Não basta orar, tem que dispor, tem que ter disposição. Neemias poderia dizer, não é problema meu, eu estou bem, eu estou no palácio, eu como e bebo do melhor, durmo numa boa cama, mesmo se dormir no chão, mas durmo num palácio. Eles estão dormindo em cima de entulho, não tem nada a ver com isso, é problema deles. Ele fala, não, Senhor, me dê disposição, me leva lá, eu quero ser usado pelo Senhor, em nome de Jesus. Então precisamos combinar, precisamos entender que Deus usa quem se importa com pessoas, Deus usa quem ora por pessoas, Deus usa quem se dispõe nas mãos de Deus para ser bênção na vida de pessoas. Deus usa quem nele confia, mas também arregaça as mangas para fazer a obra, para fazer a diferença. Não basta ficar orando, não basta ficar clamando, tem que agir, tem que marchar. Marchem, diz Deus ao povo de Israel. Eu estou crendo, mas estou marchando. Eu estou crendo, mas estou fazendo. Estou me preocupado, estou orando, sim, estou clamando aqui diariamente. Estou pedindo. Deus quer usar você. Deus quer fazer diferença na sua vida. Que vai contar no último dia, quando você chegar no céu. Não são quantas propriedades você comprou na terra, quantos carros você tinha nessa terra, qual era o seu status, qual era a sua posição, quantos títulos você alcançou neste mundo. O que vai contar é quantas almas você levou aos pés de Jesus, ao pé da cruz. É isso que vai constar, é isso que vai estar no seu relatório. Ah, foi muito bem sucedido, mas nunca fez nada em prol do reino. Nem dizimista era na igreja, era muquirana, mão de vaca, nem dizimava, achava que era dele. Nem isso fazia para ajudar o reino de Deus, a igreja, o progresso, a plantação de novas igrejas. Guardava para ele como se fosse fazer falta, se colocasse no altar de Deus. Deus quer usar você, mas você precisa se dispor. Começar a preocupar com gente, orar com gente. E nisso eu lanço nesta manhã aqui na igreja o tema, seja um facilitador. Temporada 2022 de Células da Central, aproximação e reaproximação. Seja um facilitador. O que é isso, irmãos? A sua família na célula, temporada 2022, seja um facilitador, será lugar de reaproximação. E o que é ser um reaproximador? O que é ser um facilitador? Toda semana em diversas casas e horários, não fique de fora. E o que é ser um facilitador? O que é colocar a casa à disposição da igreja para servir? É você dizer assim, eu estou disposto a ser um facilitador. Eu ainda quero 100 pessoas que sejam facilitadores, que vão poder orar com pessoas, preocupar com pessoas, sentar com pessoas uma vez na semana, pode ser 2 pessoas só contigo, 3 só contigo. Todo o material você terá nas mãos para ministrar a essas pessoas, baseado em Mateus capítulo 13, baseado em Atos capítulo 8, Mateus 13, Jesus prega um sermão, as pessoas não entenderam, e Jesus então senta com as pessoas e começa a explicar o que ele pregou. O que vai ser o facilitador? É aquele que vai ouvir a pregação de domingo na igreja do pastor, e vai sentar com 2 ou 3 ou mais, se possível, mas pelo menos 2, durante a semana, e vai dizer, olha, domingo nós ouvimos isto, o pastor falou sobre isto, como nós vamos aplicar isso na nossa vida, como Deus falou ao seu coração sobre isto, só isso, nada mais. Mas precisamos de pessoas dispostas, que a gente tinha um tipo de líder de célula, agora o nome é facilitadores, que vai facilitar para que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho de Jesus. Eu queria contar com você, eu queria que você viesse somar conosco aqui esse ano em nome de Jesus. Eu preciso no mínimo 100 pessoas, pastor, o número 100 é muito, podia começar com 10, eu quero 100. Se eu não chegar a 100, eu continuo querendo 100, em nome de Jesus. 100 pessoas sentando com 2, nós temos 200 sendo ministrados semanalmente, mais os 100 ministrando, são 300 pessoas reunidas. E estas 100 recebendo todo o conteúdo,
Por exemplo, hoje nós falamos sobre preocupar com pessoas, se reúne como facilitador com 2 só durante a semana, só 2. Não precisa mais que isso. Se puder 3, 4, 5, é vantagem, é plus o que vier a mais. Olha, o pastor falou sobre preocupar com pessoas, orar por pessoas. Nós nos preocupamos com pessoas. Você vai perguntar lá no facilitador, como facilitador, com quem nós nos preocupamos? Por quem nós estamos orando para ter um encontro com Jesus? Vamos fazer um jantar, chamar essa pessoa, que falar com a sua esposa, seu marido. Vamos fazer um jantar aqui em casa, chamar essa pessoa e orar com ela, dizer que nós nos preocupamos com ela e acompanhá-la semanalmente. Acompanhá-la até ter um encontro com Jesus. Deus usa pessoas que se preocupam com pessoas. Deus usa pessoas que oram por pessoas. Deus usa pessoas que dispõem para ser usado por Deus. Deus usa pessoas que confiam no Senhor, mas arregaçam as mangas para fazer a obra. Você pode abrir a sua casa para receber 2, 3 pessoas, mas pastor, dá trabalho, tem que servir um lanchinho para eles, custa dinheiro, eu tenho que limpar a casa, dá trabalho. Jesus abriu mão do céu, morou numa estrebaria, nasceu numa estrebaria, numa manjedoura, passou necessidades nesse mundo, foi para um deserto tentado 40 dias e 40 noites, e você está preocupado se vai sujar a sua linda casinha? Seja usado por Deus. Deus quer usar você, e quanto mais você se dispor nas mãos do Senhor, mais Deus haverá de te usar em nome de Jesus. Sobre isso aqui nós estaremos falando mais aqui na igreja, nos próximos cultos. Esses 3 slides aqui, vou falar mais sobre isso. Mas eu quero desafiar você que tem esse desejo, quer ser usado por Deus, no decorrer, não vai ser aqui agora, mas no decorrer da semana, ligue para mim, me manda um WhatsApp. Pastor, conta comigo, eu quero ouvir mais sobre isso, eu quero aprender mais sobre isso, eu estou disposto a ser usado por Deus. Ah, pastor, eu não tenho capacidade. Deus nunca chamou os capazes, mas Ele sempre capacitou os chamados, porque os capazes se acham os melhores. Aquele que acha que não sabe nada são os melhores, porque Deus os vai moldar, os preparar e serão instrumentos nas mãos de Deus para abençoar vidas em nome de Jesus. Pastor, eu quero que a igreja cresça, eu quero mais almas, pastor, eu quero mais almas para Jesus. Tem sido usado por Deus. Deus usa todo mundo, da criança ao ancião. Todos podem se tornar um facilitador da central, em nome de Jesus. Chegou a hora de arregaçar as mangas. Chegou a hora de parar de esquentar banco da igreja e começar a agir, a trabalhar. Nós veremos um grande mover de Deus na vida da igreja, em nome de Jesus. Ore por isso. E Deus está chamando todos vocês. Pastor, eu vou orar para ver se Deus quer isso para mim. Deus já quer, e eu já estou dizendo. Pastor, eu vou orar se Deus quer para mim. Eu já estou dizendo em nome de Deus que Ele quer. Se você não quer, é problema teu. Mas Deus está dizendo que Ele quer usar a cada um de nós em nome de Jesus. Se você for orar para ver se Deus quer te usar, se você quer, eu estou dizendo para você já, essa oração já não vai ser respondida, o céu já fechou, já não tem solução, já é Elvis, né? Mas Deus quer te usar. Você pode, pelo menos com uma pessoa semanalmente, 2 pessoas. Você vai escolher quem, é quem você quiser, mas ser usado por Deus. Tivermos 100, com 2 cada um são 300, 100 mais 200, for 3 vai para 300, e não é números, irmãos, são almas, são vidas diante de Deus. Deixa Deus te usar. Deus usa você. Temos aqui nosso precioso irmão Maurício, faz questão de mencionar agora. Caminhoneiro, viaja pelo Brasil, mas o adesivo da igreja, não esqueça, o principal está espalhado pelo Brasil inteiro aí, né, Maurício? Louvado seja Deus. Ele para o caminhão nas viagens, na hora do culto, chama pessoas próximas para assistir o culto com ele. Sendo usado por Deus, você pode fazer isso também, meu irmão, minha irmã. Vamos ser instrumentos nas mãos de Deus, para que a obra de Deus seja feita. E quando o evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Aí Jesus recolhe a igreja. Estaremos lá no céu para sempre na presença de Deus. Amém? Se Deus falou ao seu coração, fique em pé, vou orar e vou dar a bênção. Não vamos cantar hoje, vou orar, já vou dar a bênção em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor continue abençoando cada um aqui em nome de Jesus. Possamos realmente dizer sim àquilo que ouvimos, Pai.
A palavra do Senhor tem que nos impactar, tem que nos moldar, tem que nos levar a fazer algo. Não é só ouvir e guardar, ficar engordando espiritualmente, mas praticar, exercitá-la em nome de Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, derramando graça, bênção e poder. Obrigado, Senhor, pessoas queridas e preciosas, que estão dispostas, sim, a ser usadas pelo Senhor. E o Senhor vai capacitar cada uma delas. Neemias não tinha condição, Senhor, não tinha condição psicológica, não tinha condição, Senhor, financeira, para reerguer e restaurar uma cidade inteira. Não tinha, mas ele tinha condição espiritual, desejo, consagração e oração, e sabia de quem podia ajudá-lo, que é o Senhor. E ele orou, e todas as portas foram abertas. Em 52 dias, todo o muro de Jerusalém foi reerguido, Pai. Louvado seja o teu nome. Quando alguém se dispõe, o Senhor capacita, o Senhor usa e faz obras maravilhosas. Bendito seja o teu nome. Oramos com gratidão e oramos em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um dos amados, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe, meus queridos.